Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os seus familiares. Estamos começando mais um devocional, hoje no Salmo 3, versículo 4, que diz: Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E nós vamos falar justamente sobre isso. Com a minha voz clamo ao Senhor. O Salmo 3, versículo 4, nos oferece um poderoso exemplo de como clamar a Deus em momentos de adversidade. O salmista, provavelmente em uma situação de grande angústia e perseguição, nos mostra que a oração não é apenas um ato de pedir, mas uma expressão de fé e confiança no poder de Deus. Ele começa o versículo dizendo: Com a minha voz clamo ao Senhor, o que implica um clamor sincero, profundo e de urgente necessidade de ajuda. Nós precisamos aprender a clamar a Deus. Em outro versículo, Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe tudo que nós estamos passando, mas Ele quer ouvir da nossa boca o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Então é importante nós aprendermos a clamar ao Senhor, entregar a Ele nosso caminho, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas acima de tudo, o nosso louvor e a nossa vida. Nesse versículo que acabamos de ler, encontramos a certeza de que Deus ouve e responde. Quando o salmista clama, ele não apenas verbaliza seu sofrimento e seu pedido, mas também expressa sua confiança de que Deus está atento ao seu clamor. Ele diz que Deus o respondeu do seu santo monte, um símbolo da presença de Deus e de sua autoridade divina. O Monte Santo representa o lugar onde Deus habita, um local de poder e proximidade divina. Então, na verdade, Deus ele ouve as nossas orações. A palavra de Deus lá em Isaías diz que Deus não está com os ouvidos tapados que não nos possa ouvir, nem com as mãos encolhidas que não nos possa abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que impede Deus agir nas nossas vidas, o que impede Deus ouvir nosso clamor, é o pecado, porque quando nós estamos em pecado, nós não estamos em intimidade com o Senhor, e para clamar ao Senhor, nós precisamos estar em intimidade com Ele. Então é importante nós estarmos resolvendo o problema do pecado em nossas vidas. Em momentos de luta, de adversidade ou de medo, a oração fervorosa é uma forma de nos aproximarmos de Deus, de expressar nossa dependência dEle, e nossa confiança de que Ele nos ouvirá e nos ajudará. Nós podemos ter essa certeza, essa convicção de que Deus Ele ouve as nossas orações, que Ele responde às nossas orações, que Ele está atento ao nosso clamor, que Ele tem prazer de nos abençoar. Então nós temos que realmente confiar no Senhor e entregar tudo nas mãos dEle. O salmista nos ensina que, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, devemos clamar a Deus com confiança, sabendo que Ele nos responde com misericórdia e poder. Às vezes passamos por situações que aparentemente não há solução, não há o que fazer, mas Deus ele sempre tem uma saída. E nós temos que continuar confiando nele. Até o último momento nós temos que continuar confiando e clamando a Ele para que Ele possa estar nos atendendo, ouvindo o nosso clamor e vindo ao nosso encontro. Então o primeiro ponto desse versículo diz: com a minha voz clamo ao Senhor. Então esse clamor tem que ser um clamor sincero e fervoroso. O clamor de um coração angustiado, quando realmente a pessoa está angustiada, sem saber o que fazer, quando ela realmente já buscou, bateu em todas as portas, nenhuma porta se abriu, ela está totalmente desesperada, totalmente angustiada, ela aprende a clamar a Deus, ela se volta para Deus e Deus ouve o seu clamor, Deus responde a sua oração. O salmista nos mostra que, ao enfrentar dificuldades, devemos clamar a Deus com sinceridade, urgência e profundidade de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E o salmista nos ensina também que Deus não se limita a um simples pedido. A nossa oração não pode se limitar também a um simples pedido. O salmista ele ergue a sua voz para Deus, expressando uma necessidade urgente de intervenção divina. Esse é um clamor de fé e confiança, sabendo que Deus ouve. E de fato Deus ouve as nossas orações. Quando Ana clamou ao Senhor por um filho, está lá registrado em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, ela orou de todo o coração, derramando sua alma diante de Deus. Esse tipo de oração expressa um desejo profundo de conexão com Deus. Então nós precisamos realmente aprender a clamar a Deus. Nós precisamos aprender a colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e a trocar a preocupação, a ansiedade pela
oração, pelo clamor. Quanto mais você estiver preocupado, quanto mais você estiver ansioso, mais você precisa orar, e você precisa orar de todo o seu coração. Você precisa realmente se derramar na presença do Senhor. Você precisa ter intimidade com Ele, aprender a clamar a Ele. Quando você clama a Deus em oração, é com sinceridade e urgência? Você está realmente com o coração voltado para Ele? Ou você está querendo apenas resolver o seu problema momentâneo? Tem que ser sinceridade, o coração de alguém que realmente ama a Deus, que está disposto a fazer a vontade de Deus. Você tem entregue a Ele seus maiores medos e dificuldades? Ou você tem tentado resolver seus próprios problemas? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É a promessa dele para as nossas vidas. Em segundo lugar, o versículo diz que Ele me respondeu do seu monte santo. Então nós vemos aqui a resposta divina e a sua presença. Deus, Ele sempre vai nos responder. O salmista afirma que Deus respondeu ao seu clamor e o fez do seu monte santo. Isso nos lembra que Deus está sempre pronto para ouvir nossas orações e que sua resposta vem de um lugar de autoridade e poder divino. Deus não ignora os nossos pedidos, mas está atento e disposto a agir conforme sua vontade perfeita. É de acordo com a vontade dele. E aí em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, nós lemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus responde às orações que são feitas de um coração sincero e em alinhamento com a vontade de Deus. E por isso você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Você não pode se conformar com esse século, mas precisa transformar-se pela renovação da sua mente para que você possa aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está escrito lá em Romanos 12, 1 e 2. Então é importante você ter intimidade com o Senhor. Você buscar ao Senhor, você não se conformar com a situação que muitas vezes surge na sua vida, não se conformar com o que está acontecendo ao seu redor, mas clamar a Deus e procurar se renovar a cada dia, procurar se encher mais e mais da palavra de Deus. Você acredita que Deus responde às suas orações? Quando você ora, você confia que Ele age em sua sabedoria e no tempo perfeito? Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, e Ele vai agir sempre na hora certa. Ele não tarda de forma nenhuma. Ele vem na hora certa. Então você precisa confiar nisso, que Deus está no controle de tudo. E Ele só vai agir quando realmente for o tempo certo, o tempo perfeito. Em terceiro lugar, nós vemos nesse versículo o poder da oração no Monte Santo. A oração como meio de acesso à presença de Deus. O Monte Santo representa a presença e a soberania de Deus. Quando o salmista fala que Deus responde do seu Monte Santo, ele nos lembra que, através da oração, podemos acessar a presença de Deus. A oração é a nossa ponte de comunicação com o Criador. E ao clamar a Ele, somos convidados a experimentar sua proximidade e autoridade. Deus tem prazer que nós tenhamos prazer de estar na presença dEle, de louvarmos a Ele, de vivermos totalmente entregues a Ele. Então, o Monte Santo significa a presença de Deus. Significa o poder de Deus que Ele coloca à nossa disposição para que nós possamos ter uma vida plena e uma vida abundante. Em Hebreus capítulo 14, versículo 16, somos incentivados a nos aproximarmos com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. O Monte Santo, então, é o lugar onde Deus age poderosamente e podemos acessá-lo em oração. É através da oração que você se chega a Deus. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, para se aproximar com confiança do trono da graça, ou seja, sabendo que Deus está te ouvindo, que Deus está te respondendo. O mesmo escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o temem. Então você precisa realmente ter uma intimidade com o Senhor para você experimentar o mover de Deus na sua vida. Como você percebe o lugar de oração em sua vida? Você vê a oração como meio de se aproximar de Deus e experimentar seu poder e presença? Porque a oração, isso é comunhão com o Senhor. É se derramar na presença do Senhor, é ter intimidade com Ele. É você se deleitar na presença do Senhor. É você investir tempo na leitura da palavra de Deus.
Então nós temos que aprender isso. Clama a mim e responder-te-ei. Nós temos que clamar a Deus. Ou seja, uma oração realmente do fundo do nosso coração. Uma oração sincera. Uma oração de angústia, sim, mas também de confiança, sabendo que o nosso Deus, Ele ouve e nos responde. No Salmo 30:10, o salmista nos ensina sobre o poder da oração sincera e urgente a Deus, confiando que Ele ouvirá e nos responderá. Deus responde do seu santo monte. Um símbolo de sua autoridade divina e presença poderosa. Quando clamamos a Deus, Ele não apenas ouve, mas nos responde com misericórdia e poder, mostrando-nos o cuidado contínuo que Ele tem por nós. E aí nós somos desafiados então a aprofundar a nossa vida de oração, confiando em Deus para responder ao nosso clamor. Você tem feito isso? Você tem aprofundado a sua vida de oração? Você tem confiado realmente em Deus? Você tem se derramado na presença do Senhor? Você tem investido tempo na oração? Lembre-se que quando nós oramos, estamos acessando o poder e a presença de Deus, que sempre está disposto a nos ajudar. E aí você pode orar dessa forma: Senhor, ouve o nosso clamor e responde-nos do seu santo monte, mostrando-nos o teu poder e misericórdia. Em momentos de angústia e necessidade, queremos clamar com sinceridade e confiança, sabendo que tu nos ouvirás e agirás. Fortalece nossa fé e ajuda-nos a experimentar a tua graça e a tua presença em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Como então nós podemos aplicar esse devocional de hoje nas nossas vidas? Em primeiro lugar, clame a Deus com sinceridade. Então separe diariamente um momento para você estar na presença de Deus, para falar com Ele, para orar com Ele. E no momento da dificuldade, no momento das grandes decisões, se coloque na presença do Senhor, clame a Ele. Quando estiver enfrentando dificuldades, clame a Deus com um coração sincero e urgente, confiando que Ele ouvirá, e Ele ouve, Ele responde. Então você tem que aprender isso, aprender a clamar a Deus, aprender a viver acima de tudo de modo digno do Senhor, para que você tenha autoridade na sua oração, para que realmente você seja ouvido e atendido por Deus. Em segundo lugar, confie na resposta divina. Lembre-se que Deus sempre responde às orações que são feitas em fé e de acordo com a sua vontade. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Você tem que realmente renovar sua mente. Você tem que abrir seu coração. Você tem que se encher da palavra de Deus, para que você possa então experimentar, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e experimentar o poder de Deus através das orações. E em terceiro lugar, busque a presença de Deus em oração. Busque incessantemente, dedique tempo diário para orar, buscando acessar a presença divina, onde Deus nos responde com poder e graça. É importante você separar esse tempo diário com Deus. Você ter prazer de estar na casa do Senhor, louvando e glorificando o seu nome. Você ter prazer de estar fazendo a vontade de Deus, vivendo acima de tudo de modo digno do Senhor. Faça como o salmista: com a minha voz clamo ao Senhor. Que você possa clamar ao Senhor, mas clame sabendo que Ele ouve, que Ele responde. E que não importa o que nós estamos passando, o que estamos fazendo, o que nós fizemos, se nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados, se nós estamos clamando a Deus com sinceridade, Ele ouve a nossa oração, Ele muda a nossa sorte, Ele entra com providência. O salmista clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu e o respondeu do seu santo monte. E nós também, se nós clamarmos a Ele, Ele ouve e Ele responde. Então faça isso, confie mais no Senhor. Não confie em si mesmo, nos seus méritos, na sua capacidade, mas confie em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos falar com Deus agora, vamos clamar a Ele. Vamos pedir que Ele sonde os nossos corações, que Ele visite as nossas vidas, as nossas famílias, que Ele traga um renovo para as nossas vidas, pois nós estamos precisando de um renovo. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja necessita de um movimento de oração, de intercessão, para que o Senhor possa voltar mais depressa para buscar a sua igreja. Então clame a Deus. Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aqui no chat, ou você pode também acessar a descrição do vídeo. Tem um link ali para você deixar seu pedido de oração, que estaremos orando por você.
Ore crendo, porque Deus ele responde a sua oração. Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai Santo, nós nos colocamos à Tua presença nesse momento. Tu conheces, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. Muitas vezes nos angustiamos, ó Deus, com tantas lutas, ó Pai, com tantos desafios, com tantas afrontas, ó Deus, com tantas falsidades, ó Deus querido, quantas pessoas se aproximam de nós, que não são sinceras de coração, Senhor, que não temem o Senhor, ó Pai, e nós corremos o risco de sermos traídos, ó Pai querido. Mas o Senhor é Deus, Pai querido. Por isso, o Senhor disse que nós temos que ter discernimento, Pai. Então nós temos que buscar incessantemente a Tua presença, nós temos que clamar a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, que o Senhor está no controle de tudo, e que nada, que ninguém pode frustrar os Teus planos, porque o Senhor é Deus, o Senhor continua sendo Deus. O salmista clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu, e do seu santo monte respondeu a ele, Pai. Nós também clamamos a Ti e pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos dê graças, força e sabedoria para vencermos todos os desafios. A Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, Senhor. Mas às vezes a luta é tão grande que nós nos sentimos desanimados, esmorecidos, fracassados. Parece que as nossas orações não chegam diante de Ti, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está ouvindo cada uma delas, ó Pai. Por isso nós te pedimos, apressa, Pai, o Teu socorro, Senhor. Estamos clamando a Ti porque estamos angustiados, ó Pai querido. O nosso coração se derrama na Tua presença nesse momento, ó Deus, porque nós sentimos, Deus amado, que realmente, ó Deus, estamos deixando a desejar, Senhor. Nós não temos servido ao Senhor como deveríamos, ó Pai. Nós não estamos consagrando as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós não estamos tendo prazer de estar na Tua presença, Senhor, meditando a Tua lei dia e noite. Por isso nós estamos clamando a Ti, muda a nossa sorte, Pai, muda, Senhor, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira, Senhor amado, de nos conduzir nesse mundo, Pai. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder, Pai amado. Que possamos, ó Deus amado, viver uma vida ilibada diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor, que nós não venhamos a temer o homem e muito menos o inimigo de nossas almas, porque o Senhor já venceu por nós. Senhor, ouve o coração, Senhor amado, desse pai aflito, dessa mãe aflita que não sabe o que fazer, Senhor. As lutas são tantas, ó Deus amado, que parece que, Senhor, as suas orações não chegam diante de Ti, mas eu sei que o Senhor tem ouvido as orações de cada um, Senhor. Visita agora nesse momento, ó Pai, esse lar que está, Senhor, em total desespero, sem saber o que fazer, Pai, com tantos problemas, com tantas dificuldades, ó Pai. Ah, Senhor, ó Deus, a Tua promessa de abençoar todas as famílias da terra, Senhor, especialmente as Tuas, ó Pai. Que a Tua palavra se cumpra, Pai. Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento, Senhor. Ousadia também, meu Deus, para entrarmos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração rasgado diante de Ti, Senhor. Mas com a certeza que o Senhor está nos ouvindo, Senhor, e que o Senhor responde às nossas orações, meu Pai. Ó Deus, eu oro por cada um daqueles que estão, Senhor, ouvindo essa oração nesse momento, Pai querido. Ó Jesus, Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um, Tu sabes as dificuldades. Tu sabes, Deus amado, Senhor, quantas lutas, ó Deus amado, esse homem está passando, Senhor. Essa mulher, Senhor, sem saber o que fazer, desesperada, Pai amado, que já não tem mais forças para orar, não tem mais forças para buscar a Tua presença. Mas o Senhor é soberano, Pai, o Senhor é Deus. Toca, Senhor, toca em cada vida, Pai. Toca com o braço do altar por amor do Teu nome, Pai. Teu é o querer, Teu é o realizar, Senhor. O Senhor mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? Então age, Pai. Age na vida dessa pessoa que está agora nesse momento clamando a Ti, meu Pai. Age nas nossas vidas, Senhor amado, e muda a nossa sorte, Pai. Tira todo o mal, Senhor amado. Meu Deus amado, Deus, toda dor, Senhor querido, toda inflexão, Pai amado. Senhor da glória, meu Deus. Meu Pai, Teu sangue tem poder, o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo nos traz a paz estava sobre seus ombros e por suas pisaduras fomos sarados. É a Tua palavra, Pai, é a Tua promessa, Pai. E nós cremos, Senhor. Nós colocamos, ó Deus querido, cada pedido de oração diante de Ti, Senhor. Meu Senhor da glória, Senhor, ouve, Senhor, a nossa oração, Pai querido. Responde a nossa oração, meu Pai. E nos dê graça, Senhor, para que nós possamos vencer todos os desafios, ó Pai. Que esse dia, Senhor, seja um dia de sucesso. Que tudo o que nós viemos a fazer nesse dia possamos ter sucesso. Que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, ó Pai. Que diante de cada situação possamos estar olhando para Ti, clamando ao Senhor e confiando no Senhor, porque o Senhor ouve e responde, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada um dos nossos ouvintes. Pai, com paz,
com saúde, com prosperidade, com resoluções de problemas, ó Pai. Que a tua glória vai inundando cada ser, Pai querido, cada lar, vai destruindo o pecado, Pai, a mentira, o engano, Senhor, vai trazendo vidas aos teus pés, ó Pai, e vai fazendo uma grande obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Somos gratos a Ti por teu cuidado especial para conosco, por teu grande amor, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando e que você possa continuar firme nesse propósito. Não desista. Deus está no controle. Não vem provação além das suas forças. Deus está no controle. Persevere, persevere, porque Deus, Ele com certeza, Ele quer que nós estejamos alinhados com a sua vontade, clamando a Ele, vivendo intensamente o Evangelho. Então conserte a sua vida. Se houver necessidade de consertar a sua vida, conserte a sua vida. Viva para Deus. Viva intensamente esse Evangelho, desfrute da presença de Deus, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E que amanhã, se Deus quiser, nós vivemos, possamos mais uma vez estarmos juntos nesse momento devocional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Também divulgue esse canal para que outras pessoas sejam alcançadas e se juntem a nós, que sejam tocadas, impactadas, sejam ministradas e que juntos possamos viver para a glória de Deus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser, e nós vivermos.